Nós já temos agora, sim, portanto, o ministro já no iníio da sessão da tarde dessa quinta-feira, segunda parte. O julgamento do RE 611 e do agravo no RE 1099099, eu passo a palavra ao ministro Dias Toffoli para o voto. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhor advogado-geral da União, senhoras defensoras públicas, senhoras e senhores advogados. O ministro Dias Toffoli fala por videoconferência. Ao fundo, a imagem está desfocada. Dessa tribuna virtual e dizer da qualidade de todas as falas que nós tivemos a oportunidade de ouvir nessa tarde. Realmente um tema de extrema importância, tema de corte constitucional e um tema que temos que chegar a uma solução, porque, como todos nós sabemos, são inúmeros os concursos que são realizados, por exemplo, para além do Enem, pelas administrações públicas municipais, estaduais, do Distrito Federal e da União, entre tantas outras de empresas públicas e de outros setores. Senhor presidente, cuida-se de RE, como já relatado, interposto, no meu caso, pela União, com base no 102.3A, contra acórdão mediante o qual o TRF da primeira região, nos autos de mandado de segurança impetrado por Geismário Silva dos Santos, em face da presidente do Tribunal Regional Federal da primeira região e do diretor-presidente da Fundação Carlos Chagas. O plenário julga recursos onde se discute questão de consciência religiosa para a realização de concurso público em datas diferentes do edital e no caso de obrigação alternativa de servidor em estágio probatório. Em razão da crença religiosa da fé do impetrante. Pois bem, delimitação do tema. E como, senhor presidente, eu já registrei anteriormente, antes da retomada da sessão, publicamente, farei um resumo do voto. Depois, a todas as pessoas interessadas, o meu gabinete fará a divulgação do voto na sua integralidade. E aqui, então, para otimizar o tempo, será apenas um resumo. Delimitação do tema. Embora a controvérsia instaurada nestes autos exija desta Corte a ponderação entre o princípio da isonomia e o da liberdade de crença religiosa, o resultado deste julgado não terá alcance sobre toda e qualquer situação fática que esses princípios estejam eventualmente em tensão. Em síntese, o recorrido intentou ação ordinária para obter o direito de fazer a prova física de certame público em data alternativa, invocando ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e dever, por motivos religiosos, reservar os sábados para descanso, adoração e ministério. Como se observa, de fato, a controvérsia, ora objeto de exame, não se insere sobre aquelas que versam acerca da negativa de cumprimento de obrigação legal a todos imposta por força de crença religiosa. Artigo 5º, 8 da Constituição. A situação ora sob análise refere-se ao exercício da escusa de consciência pelo indivíduo nos casos em que há uma faculdade ou uma obrigação espontaneamente assumida. E é nesse ponto que se forma o elemento limitador do alcance deste julgado. Por isso que eu inicio esse resumo do voto com essa delimitação. Estamos a falar de situação em que o exercício da escusa de consciência pelo indivíduo ele está ocorrendo quando há uma faculdade ou uma obrigação que ele espontaneamente assume. Pela mesma razão, um contraponto precisa ser feito. Embora a demanda, no bojo da qual se reconheceu a repercussão geral da matéria, verse sobre o apelo à liberdade de crença em concurso público, o raciocínio aqui desenvolvido não se restringe a essa única hipótese, abrangendo situações em que a convicção religiosa é invocada pelo indivíduo, com o
o objetivo de lhe permitir o exercício de uma faculdade ou obrigação espontaneamente assumida sob circunstâncias diversas daquelas inicialmente previstas em leis, em regulamentos ou até mesmo em editais. Nesse passo, a tese firmada repercutirá, seja a solução que vier a ser tomada, né, em um sentido ou em outro, também sobre situações em que se pretende, verba e graça, o direito à prestação de exame vestibular em dia e horário diversos. Do mesmo modo, os efeitos da presente decisão não se restringirão às invocações emanadas dos adventistas de sétimo dia, atingindo também as pretensões daqueles que professem outras fés, ou se liguem a outras instituições e se valham da escusa de consciência ou da liberdade religiosa para exercer uma faculdade ou obrigação espontaneamente assumida em face da administração pública em circunstância diversa das dos demais indivíduos. Pois bem, no tocante ao direito de ausentar-se de prova ou de aula em instituição de ensino pública ou privada por motivos religiosos, a Lei de número 13.796 de 2019 alterou a Lei número 9.394 de 20 de dezembro de 1996, a conhecida Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E alterou para quê? Para fixar, em virtude de escusa de consciência, prestações alternativas à aplicação de provas e à frequência a aulas realizadas em dia de guarda religiosa. Quanto à objeção de consciência por motivos religiosos, utilizada como justificativa para gerar dever do administrador de disponibilizar obrigação alternativa para servidores públicos em estágio probatório, o Supremo Tribunal Federal, em 16 de novembro de 2018, reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional relativa à decisão de se o administrador público deve estabelecer obrigação alternativa para servidor em estágio probatório que estiverem impossibilitados de cumprir determinados deveres funcionais por motivos religiosos. E aqui trata-se exatamente do ARI 1.099.099, sob relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, que está sendo julgado em conjunto. Delimitada a extensão objetiva e subjetiva do tema sob minha relatoria, passo ao desenvolvimento do voto. Liberdade religiosa. Dúvidas não há de que a proteção às liberdades é preceito fundante do Estado de Direito, especialmente um Estado democrático de direito. Proteger a liberdade individual é resguardar a autonomia da pessoa natural, pessoa física, permitindo que desenvolva sua personalidade por meio do exercício pleno da sua autodeterminação. A liberdade retrata, assim, a possibilidade de cada indivíduo seguir o que lhe for conveniente, determinar seu próprio destino. Sobre o tema, no julgamento da ação direta 4.439, manifestei que a liberdade religiosa também se exprime da comunicação das ideias religiosas, que é vertente da liberdade de expressão, e como tal pode ser exteriorizada tanto no ambiente privado quanto no público. Quem fala é o ministro Dias Toffoli. A liberdade de crença, portanto, guarda íntima relação com o direito à manifestação do pensamento. Plenário julga recursos onde se discute questão da consciência religiosa para a realização de concurso público em datas diferentes do edital, e no caso de obrigação alternativa de servidor em estágio probatório. Em nome da proteção da liberdade de crença de outra. Naquela ocasião, ressaltei que a proteção constitucional, portanto, é ampla e não contrapõe a crença à descrença, mas antes as iguala, de modo que há o direito de questionar as crenças, de modificá-las, de substituí-las, mas também há o direito de crer e de se conduzir de acordo com essa crença. As condutas abrangidas
pela liberdade de expressão encontram limites no próprio texto da Constituição Federal, o que demonstra a possibilidade de sua restrição ou regulação no processo de otimização com outros bens jurídicos igualmente protegidos. E aqui eu cito do artigo 5º os incisos 6º, 7º e 8º da Constituição. Julgamento conjunto, recurso extraordinário 611.874 e ação em agravo em recurso extraordinário 1099099. Conferida a liberdade de religião, de forma a abranger a pluralidade de crenças, é fruto da secularização, ou seja, do processo histórico caracterizado pela ação da influência da religião na vida cotidiana nas sociedades, representando um rompimento com o monopólio religioso. Todavia, nos termos do relatório do Desenvolvimento Humano 2004, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano 2004, denominado, abro aspas, liberdade cultural num mundo diversificado, fecho aspas, a secularização não implica afastamento absoluto do Estado em relação à religião, sem desconsiderar as variadas modalidades de ou não confessionais e até pós-seculares, atenho-me a explanar apenas as relações do Estado com a Igreja, resultantes no laicismo e na laicidade. No tocante ao laicismo, pode-se dizer que representa o exercício religioso circunscrito à esfera privada e se caracteriza pela indiferença ou até mesmo hostilidade com relação à religião. Por sua vez, a laicidade pressupõe uma separação entre Estado e religião, baseada em uma postura de não intervenção, proibindo-se o estabelecimento de uma religião oficial e afastando-se as tomadas de decisão fundamentadas em dogmas e preceitos religiosos. Diante dos conceitos apresentados, conclui-se que o Brasil é uma sociedade secularizada e laica, já que não tem religião oficial e respeita, na forma do artigo 19.1, todas as crenças religiosas. Importante frisar que o fato de o Estado ser laico não lhe impõe uma conduta negativa diante da proteção religiosa. A separação entre o Estado brasileiro e a Igreja não é uma separação absoluta. A neutralidade diante das religiões que a laicidade estatal impõe encontra plenário julga recursos onde se discute questão da consciência religiosa para a realização de concurso público em datas diferentes do edital e, no caso de obrigação alternativa, de servidor em estágio probatório. A Constituição da República prevê a liberdade de crença, artigo 5º, inciso 6º. Proíbe que o Estado subvencione igrejas ou lhes embarace o funcionamento, mas admite a colaboração de interesse público, artigo 19, inciso 1º. Permite que o indivíduo deixe de cumprir a obrigação a todos imposta, alegando escusa de consciência, artigo 5º, 8. Garante a proteção dos locais de culto e suas liturgias, artigo 5º, 6. Prevê imunidade de impostos em relação ao patrimônio, renda e serviços relacionados à atividade religiosa, artigo 150, 6A. Assegura a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, artigo 5º, 7. Possibilita a destinação de recursos públicos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, desde que atendidos certos requisitos, artigo 213. E determina que seja ofertado o ensino religioso de matrícula facultativa nas escolas públicas, artigo 210, parágrafo 1º. Pois bem, no julgamento da ação direta 4.439, o Supremo Tribunal Federal adotou como razão de decidir a tese do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de declarar a constitucionalidade do oferecimento de ensino religioso de matrícula facultativa nas redes públicas, autorizando o ensino confessional
das diversas crenças como disciplina a ser ministrada em horários normais. Vou adiante. Liberdade religiosa e direitos humanos, um outro capítulo de meu voto. No âmbito do direito internacional, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, em seu artigo 18, itens de 1 a 3, seguindo as mesmas diretrizes da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, previu a liberdade religiosa, itens 1 e 2, e ainda fixou a seguinte especificação quanto às fronteiras do direito à liberdade de religião. Item 3, leio. 3. A liberdade de manifestar a própria religião ou crença estará sujeita apenas a limitações previstas em lei e que se façam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. Digo, então, incontestável que a liberdade de crença e culto apenas garante a manifestação da religião em todas as suas formas, se não ofendidos alguns outros valores, tais como, abro aspas, os direitos e as liberdades das demais pessoas, fecho aspas. Tanto é assim que a mesma ideia foi ratificada pelo Brasil no âmbito regional. Acima também foram transcritos, os exatos termos acima citados também estão transcritos no artigo 12, item 3, do conhecido Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos, do qual o Brasil é Estado parte. Vou adiante no resumo do voto, senhor presidente. Capítulo sobre o direito comparado. No direito comparado, há exemplos de julgados cuja temática envolve os limites da liberdade religiosa, concurso público versus liberdade religiosa, não tenha sido analisada especificamente. O Poder Judiciário estrangeiro debruçou-se com o mesmo dilema: estabelecer limites ao exercício da liberdade de crença para atender aos preceitos da igualdade ante a supremacia do interesse público. A Suprema Corte norte-americana, no caso State of Thornton versus Calder, considerou, de 1985, institucional de constitucional e abaixo. O Tribunal Americano entendeu que a lei, ao estabelecer que não constitui motivo para demissão a recusa de um funcionário em trabalhar em seu dia sagrado, violava o Establishment Clause e promovia a prática religiosa. Além disso, ao conceder o direito absoluto de observância do Shabat, o Estatuto de Connecticut não considerou a conveniência dos empregadores nem dos outros empregados que não seguiam a mesma religião. Em outra oportunidade, a Suprema Corte Americana decidiu que, embora justa a demissão nos casos em no dia sagrado, é legítimo o recebimento do seguro-desemprego. Caso de 1962, Chevette versus Werner, que foi citado em várias sustentações. No caso de 1962, nesse caso, a recorrente adventista de sétimo dia recusou-se a trabalhar e foi demitida. Ao pleitear o seguro-desemprego, teve pedido negado, por não ser legítima, por não ter sido considerada legítima a recusa de trabalhar aos sábados. Com base na cláusula de liberdade religiosa, Free Exercise Clause, a Suprema Corte entendeu que a recorrente tinha direito ao seguro-desemprego, porque nenhuma pessoa deve escolher entre professar a fé ou receber benefício previdenciário. No mesmo sentido, cito em meu voto outros julgados da Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Pois bem, ainda que não se trate especificamente da objeção de consciência em concurso público, no caso Brownfield versus Brown, de 1961, aquela Suprema Corte estabeleceu que a liberdade religiosa é absoluta, mas o seu exercício religioso pode sofrer restrições do Estado. Para a Corte,
a lei que determinava o fechamento do comércio aos domingos é válida, mesmo que implique ônus indireto aos comerciantes judeus ortodoxos que pretendiam fechar a loja a partir do anoitecer da sexta-feira até o anoitecer de sábado para respeitar os sabados. Pois bem, Corte Europeia de Direitos Humanos. No caso Continent versus Finlândia, a Comissão Europeia, de 1996, a Comissão Europeia de Direitos Humanos considerou que o recorrente, praticante da religião adventista do sétimo dia, havia sido dispensado pela recusa em trabalhar nas horas estabelecidas, e não por motivo de crença religiosa. Vota o ministro Dias Toffoli. A proteção à liberdade religiosa conferida pelo artigo 9º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem não alterava as obrigações constantes do contrato de trabalho referentes à assiduidade. No mesmo sentido, cito também Louise Steadman versus United Kingdom, Reino Unido, de 1995. Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. No caso Cessa Francesco versus Itália, de 2012, o Tribunal Europeu decidiu que a recusa em adiar a audiência em razão do feriado judeu não violava o direito do advogado à liberdade de religião. Considerou-se que a interferência ao direito de liberdade de crença do requerente justificou-se por motivos de proteção dos direitos e liberdades dos outros, em particular do direito à boa administração da justiça e à celeridade processual. Verifica-se pelo apanhado jurisprudencial comparado que a liberdade religiosa é um direito fundamental, que estabelece a autonomia do indivíduo para professar a crença que bem lhe convier e de tomar decisões segundo a própria fé, sendo vedado ao Estado intervir, proibir ou privilegiar a prática religiosa. Em que pese a neutralidade do Estado, no tocante aos assuntos religiosos, as cortes, em sua maioria, entenderam, em síntese, que o exercício da liberdade religiosa não pode se sobrepor às regras de caráter geral, previamente definidas, para serem cumpridas por todos os indivíduos, indistintamente, nem as obrigações contratuais decorrentes de contrato de trabalho. Pois bem, agora começo a abordar o caso concreto, objeto deste recurso extraordinário. No caso concreto, o recorrido intentou ação ordinária para obter o direito de fazer a prova física de certame público, em data alternativa, invocando ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e, por isso, estar submetido, por convicções religiosas, a reservar os sábados para descanso, adoração e ministério, adotando como fundamento a liberdade religiosa. A Igreja Evangélica Adventista, ou Adventista do Sétimo Dia, tem 1.561.071 membros no Brasil, em um total de 190.755.799 habitantes. Isso com dados do IBGE, Censo Nacional de 2010. Plenário julga recursos onde se discute questão da consciência religiosa para a realização de concurso público em datas diferentes do edital. E no caso, de obrigação alternativa de servidor em estágio probatório. Estão no mesmo patamar de igualdade, porquanto, em uma ordem constitucional aberta e plural, gozam dos mesmos direitos de liberdade e estão sujeitas aos mesmos limites impostos pelos princípios fundamentais de uma ordem constitucional livre e democrática. De acordo com a Corte Europeia, em um eventual conflito entre grupos religiosos, o papel da autoridade estatal não é remover a tensão por meio da exclusão ou limitação do pluralismo, mas sim assegurar que os grupos se tolerem mutualmente, principalmente quando estão em jogo interesses individuais de um grupo minoritário. Tomando, por exemplo, o caso concreto aqui posto, dúvidas não há de que o Estado assegura a liberdade dos indivíduos de crerem que o sábado ou qualquer outro dia da semana, de acordo com a convicção de dada religião, deva ser resguardado às atividades religiosas, ainda que se trate de um grupo minoritário. Todavia, daí decorreria o direito de exigir do Estado, ou mesmo de particulares, a modificação da forma de cumprimento de faculdades ou de obrigações espontaneamente assumidas pelo fiel,
para adequá-la à crença por ele professada, com as devidas vênias de quem pensa e defende o oposto, eu penso que não. Tenho que o direito de crença, como direito de liberdade, portanto fundamental, sim, impõe ao Estado que permita seu exercício e o proteja. E aos particulares que respeitem as crenças e as tolerem. A limitação da prática religiosa prevista em norma editalícia, a depender das circunstâncias do caso concreto, não representa restrição intolerável à liberdade de crença. Também não se pode considerar violação do exercício do direito de culto por si só a realização de prova de concurso para ingresso em cargo público em data coincidente com o período de guarda, já que o dia selecionado previamente por banca examinadora deve ser respeitado por todos os candidatos indistintamente. De fato, o direito de crença, em sua dimensão objetiva, implica neutralidade religiosa do Estado. Neutralidade religiosa do Estado, vedando aos entes da Federação que estabeleçam igrejas ou cultos, os subvencionem ou lhes embaraçem o funcionamento. Artigo 19, Constituição Federal. Da mesma forma, não se pode olvidar que o direito de crença é também o direito de não crer. Como faria lá de Lamílio Couros, o aspecto negativo do direito de crença, abro aspas, esboça-se pela liberdade de não seguir religião alguma, ou de se descrer em algo, de ser agnóstico, ser ateu, fecha a citação, cito a fonte. Digo então, admitir a criação de condições especiais ao exercício de faculdades legais embasada na crença religiosa é estabelecer privilégio não extensível aos que têm outras crenças ou simplesmente não creem. Tendo em vista que o direito fundamental à liberdade de crença não se encontra sozinho no ordenamento constitucional, há que se estabelecer, portanto, fronteiras ao exercício do direito à liberdade de credo, considerando-se os demais direitos da mesma hierarquia. Cito, por exemplo, julgados do próprio STF em que houve confronto entre a liberdade de crença e a. o respeito ao sossego dos vizinhos, b. o exercício regular da medicina, c. a proteção ao meio ambiente. E cito todos os recursos e os seus números. Pois bem, no RE 494.601, o Supremo fixou a seguinte tese: é constitucional a Lei de Proteção Animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. Relator ministro Marco Aurélio, julgado em 28 de março de 2019. Pois bem, há restrições quanto ao uso da liberdade religiosa justificadas pela coibição de condutas que incorram na prática de crime ou afetem direitos de terceiros ou interesse coletivo. Nesse sentido, o professor Antônio Wilson afirma que, na hipótese de colisão, na qual normas constitucionais conflitam no caso concreto, cabe ao intérprete, legislador ou operador do direito encontrar a solução que preserve a unidade da Constituição, sob pena de causar a fragilização normativa do texto constitucional, e cita a fonte. Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade. Pois bem, sobre a interpretação do inciso 8 do artigo 5º da Constituição, Fábio Carvalho Leite esclarece o seguinte, abro aspas. Assim, se na primeira parte do dispositivo constitucional o conflito potencial envolve o ato estatal e a religião, na parte final, o conflito refere-se ao ato estatal e à conduta prescrita pela religião. Diz esse autor, a título de ilustração, seria esta a diferença entre uma norma do Estado que proibisse os cidadãos que professam determinada crença e impõe a guarda do sábado de participarem de um concurso público, e uma norma do Estado que prescrevesse que os concursos públicos seriam realizados ao sábado. Volta o ministro Dias Toffoli. Em um caso, a vedação decorreria da norma estatal, no outro decorreria da norma religiosa. Cito a fonte. Sigo adiante meu voto em minhas palavras. Nessas circunstâncias, as exigências provenientes das normas estatais são iguais para todos os interessados que estão nas mesmas condições, não havendo benefícios nem prejuízos direcionados a indivíduos específicos. Observado está, portanto, o princípio da igualdade. A questão a ser tratada é sobre a possibilidade de
casos que se apresentam, o princípio precisa ser otimizado, sem, contudo, ofender o valor constitucional da isonomia, nem privilegiar determinada classe ou grupo. Com efeito, em termos de limites, alcance e conteúdo do direito à liberdade de religião, cabe à legislação infraconstitucional e à hermenêutica a tarefa de adaptá-los às necessidades e realidades de cada sociedade. E no caso brasileiro, embora a Constituição de 1988 proteja a liberdade de crença e de consciência e o princípio do livre exercício dos cultos religiosos, ela não prescreve em nenhum momento o dever estatal de promover condições para o exercício ou acesso às determinações de cada instituição religiosa. Estabelece apenas o dever do Estado de proteger os locais de culto e suas liturgias, sob a condição de que não ofenda o interesse público. Até porque pensar o contrário inviabilizaria por completo a administração pública, uma vez que seria impossível atender concomitantemente as diversas peculiaridades ou normas de condutas de cada religião ou crença professada em todo o nosso território nacional. Destaque, no caso, estaria totalmente esvaziado o princípio da isonomia, caso houvesse obrigação estatal de criar condições especiais aos optantes de uma crença. Sobre o tema, pronunciou-se o eminente ministro César Peluso no julgamento da STA 389, na qual se decidiu que violaria o princípio da igualdade a possibilidade de participação de estudantes judeus no Enem em data alternativa ao Shabat. Leio Peluso, abro aspas. Não vejo com o devido respeito nenhuma ofensa à liberdade constitucional de crença ou de consciência, tampouco de que o Estado esteja privando algum grupo do exercício de direitos por motivo de ordem religiosa. Antes, neste caso, os interessados é que poderiam deixar de exercer um direito garantido pelo Estado por motivo religioso. Exatamente o contrário do que a norma constitucional impede, fecho a citação. E digo, com efeito, aqueles não optantes por determinada crença não têm obrigação legal nem constitucional de arcar com os custos de escolhas alheias. Por exemplo, a realização de etapas de concurso público em datas, horários, locais diferentes dos previstos em edital pode gerar custos financeiros e alterar o planejamento da banca organizadora, prejuízos que serão suportados, em última análise, pelos administrados. Nesse sentido, é importante mencionar o entendimento adotado na obra do ministro Gilmar Mendes, em coautoria com o Dr. Paulo Gonet, quanto à distinção do tipo de obrigação que o Estado pretende impor e a diferenciação quanto às eventuais lesões à liberdade religiosa que essa imposição pode causar, podendo resultar em violação de caráter absoluto relativo à garantia constitucional. Passo a lê-los. Abro aspas. Aqui distinguem-se obrigações que causam uma violação absoluta da liberdade de consciência daquelas que ocasionam violação relativa. A primeira obriga a pessoa a assumir a conduta sob pena pessoal, por exemplo, o serviço militar, sancionado com pena da perda de liberdade. No segundo caso, o comportamento objetado é condição para obter um benefício ou para evitar um prejuízo. Neste último, considerações menos estritas de interesse social estarão aptas para sobrepujar o respeito à consciência individual. Fecho a citação e cito a fonte. Ou seja, digo então, em situação tal como a dos autos, em que o comportamento objetado pelo religioso é uma condição para obter um benefício, qual seja a aprovação em concurso público, autoriza-se, a princípio, o afastamento da prevalência da consciência individual, já que contraposta ao notório interesse público e social, igualdade e impessoalidade. Passo ao novo capítulo do meu voto, nesse resumo. Capítulo sobre a igualdade. O concurso público é o procedimento de que se vale a administração pública para obter eficiência, aperfeiçoar os serviços prestados pelo Estado e, observando o princípio da isonomia, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que reúnam os requisitos legais exigidos para o cargo ou emprego públicos. Esse procedimento administrativo deverá obedecer ao princípio da igualdade em todas as fases, evitando-se assim tratamento diferenciado a qualquer candidato inscrito, salvo os casos previstos em lei ou situações
excepcionais. O presente caso revela a situação excepcional em que se deverá interpretar o princípio da igualdade, a partir da situação concreta e de suas especificidades, conferindo-se tratamento desigual à situação de desigualdade. Mas, no meu entender, reconhecer que a possibilidade de remarcação da data do teste de aptidão física para candidato praticante do adventismo vai de encontro aos valores igualitários e democratizantes consagrados na Constituição, além de violar o princípio laico de Estado do artigo 19. No julgamento da STA 389, agravo regimental de relatoria do ministro Gilmar Mendes, acompanhei o voto do relator no sentido de que a designação de data alternativa para a realização dos exames Enem não se revela em sintonia com o princípio da isonomia, porquanto configuraria privilégio para determinado grupo religioso. Plenário julga recursos onde se discute questão da consciência religiosa para a realização de concurso público em datas diferentes do edital e no caso de obrigação alternativa de servidor em estágio probatório. Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, em data alternativa ao Shabat. Julgamento conjunto, recurso extraordinário 611.874. E agravo em recurso extraordinário 1.099.099. Não se revela em sintonia com o princípio da isonomia, convolando-se em privilégio para um determinado grupo ou religião. Decisão da presidência proferida em sede de contra cautela, sob a ótica dos riscos que a tutela antecipada é capaz de acarretar à ordem pública. Pendência de julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 391 e 3.714, nas quais esta Corte poderá analisar tendo com maior profundidade. Agravo regimental conhecido e não provido. Fecho a citação da emenda. E digo que a matéria de fundo analisada na STA 389 guarda semelhança fática e jurídica com a discussão dos presentes autos. Impor a todas as esferas da administração pública, municipal, estadual, distrital, federal, de designação de alternativas entre o poder público, que arcaria com os custos adicionais da operação para adequar a modalidade do concurso aos interesses do grupo religioso. Caso isso fosse posto em prática, haveria tratamento privilegiado, pois se concederia a indivíduos direitos que outros não teriam, o que convolaria em tratamento especial. A fim de coadunar a proteção aos adventistas com os demais grupos religiosos, a administração pública deveria saber de antemão a religião de cada candidato para fixar as regras editalícias, de forma a integrar e abarcar a religião de todos os candidatos e, ao mesmo tempo, respeitar a igualdade e a força normativa do edital. Assim, além de não poder realizar provas aos sábados, a administração também teria que observar os outros dias de guarda existentes em outras religiões. Percebe-se assim que a imposição de se definir data alternativa para os praticantes de crença religiosa também não se coaduna com o princípio da isonomia, configurando discrime injustificável ao prever regras específicas para atender exclusivamente a determinados grupos religiosos. Também destaco aqui trecho do voto do ministro Aires Brito, na STA 389. Abro aspas. Também entendo, disse Aires Brito, que o Estado, podendo facilitar o culto ou o livre exercício de uma convicção religiosa, deve fazê-lo. É dever do Estado. Agora, no caso, parece que faltam condições de operação. O interesse público aqui está em uniformizar a prova, em submeter todos os pretendentes a uma vaga do Enem às mesmas condições técnicas, às mesmas condições de aferições de conhecimento. O interesse público estaria aí. E o número 3, artigo 19 da Constituição Federal diz, subcitação, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. E continua Aires Brito. Aqui estaríamos criando uma distinção de natureza religiosa, que em princípio seria admissível, mas também penso que Vossa Excelência bem demonstrou que no caso concreto seria praticamente instalar o caos no âmbito da administração pública, porque a mesma regra aqui adotarmos, aqui a mesma decisão que adotarmos aqui há de prevalecer para todo tipo de competição pública promovida pela administração pública e que de ordinário são marcados para estes 2 dias mesmo, sábado e domingo.
Fecho a citação do voto do ministro Aires Brito na STA 389. E passo a dizer que a concessão de data ou horário alternativo a concursandos ou vestibulandos que confessem determinada fé não corresponde a meio de efetivação do direito de professar crença religiosa, mas, ao contrário, caracteriza privilégio e representa quebra de isonomia e ofensa à impessoalidade. Ambos valores constitucionais a serem observados nos concursos públicos para garantir a lisura do certame. Digo que a edição da Lei 13.796 de 2019, que permite às instituições de ensino fixarem, em virtude de escusa de consciência, prestações alternativas à aplicação de provas e à frequência a aulas realizadas em dia de guarda religiosa por si só, não influencia a conclusão do presente julgado, que trata exclusivamente de concurso público e vestibular. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, na análise do projeto que culminou na referida Lei 13.796, de relatoria do senador Paulo Paim, frisou que a hipótese das provas aplicadas para aferição de rendimento escolar é distinta daquela dos exames vestibulares e concursos públicos, realçando a prevalência da isonomia sobre a liberdade religiosa nas duas últimas situações, conforme se verifica no seguinte trecho do parecer, abro aspas. Nesse exame, como no de vestibulares e concursos públicos, a realização de prova diferente por uma fração dos concorrentes feriria de morte o princípio da isonomia, pois o que se tem em tais situações é disputa entre todos os participantes, e não há como assegurar uma competição justa quando os concorrentes não foram, todos eles, submetidos à mesma avaliação. Já na hipótese das provas, continuou o senador Paim, já na hipótese das provas escolares, que é o objeto da lei, o que se pretende aferir é a assimilação pelo aluno do conteúdo ensinado. E não existe uma disputa entre os alunos que conduza à concessão a alguns de direitos que, pela própria lógica do processo, serão negados a outros. Fecho a citação do parecer e continuo eu no meu voto. De acordo com a AGU, a decisão de realização de provas aos finais de semana não ocorre de forma arbitrária, pois leva em consideração razões de cunho econômico, tendo em vista a máxima eficiência da administração pública. Por exemplo, baixo fluxo do tráfego de veículos, facilidade de deslocamento dos candidatos, possibilidade de comparecimento de maior número de candidatos, facilidade de aluguel de salas, facilidade de contratação de fiscais de prova, etc. A AGU aponta ainda que a determinação de realização do certame em data diversa oneraria a administração da seguinte maneira, abro aspas, cito a AGU. O órgão responsável pela realização do concurso público teria que manter todo um efetivo de funcionários somente para atender os candidatos fora do horário de expediente, manterem pagando hora extra para fiscais, supervisores, aplicadores de provas, seguranças e outros para atender somente a poucos concorrentes privilegiados, por liminar ilegal e inconstitucional. Fecho aspas. E volto a dizer, no tocante à possibilidade de harmonizar os preceitos religiosos com a estrutura da administração pública, na ação direta 2806, de relatoria do eminente ministro Gilmar Galvão, o STF julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade de lei estadual que previa processo seletivo diferenciado para provimento de cargo, emprego ou função na estrutura do poder público estadual, propiciando datas alternativas para a realização de provas, a fim de respeitar as crenças religiosas dos participantes, em especial dos adventistas do sétimo dia e dos judeus ortodoxos, como estabelecia direito ao aluno matriculado nas instituições de ensino pública ou privada de requerer a dispensa de atividade, prova ou aula realizada em data não compatível com o dia de guarda. Cito a data do julgado. E continuo eu. Na ocasião, esta Corte decidiu que a lei padecia de vício formal na origem, já que tratava de matéria de competência privativa da União, na forma do 22, inciso 24, 84, inciso 6, letra A, e 61, parágrafo 1º, inciso 2, letra C da Constituição. No tocante à constitucionalidade material, somente o eminente ministro Sepúlveda Pertence manifestou-se sobre o mérito, afirmando que a diferenciação de tratamento para atender a crença de cada candidato violaria princípios
substanciais, como o devido processo legal e a laicidade da República. Digo que antes do advento da Constituição da República de 1988, esta Corte foi instada a se manifestar sobre a constitucionalidade do artigo 144 do Código Eleitoral, em razão de ele não estabelecer horário de votação diferenciado para judeus, adventistas e sabatistas, em que pese o considerável lapso temporal e o parâmetro constitucional ser outro, a Constituição de 67, as razões do voto condutor prolatado pelo saudoso ministro Rafael Maia transcendem a época e se amoldam, ao meu ver, aos fatos ora analisados. E transcrevo trecho do voto. Abro aspas. Ora, senhor presidente, estabelecer um horário diferente para que se resguardasse aos adventistas e outros cultos sabatistas, um horário diferente, para que realizasse o seu direito de voto e resguardassem as obrigações do seu culto, na verdade, importaria ao Estado, que é um Estado leigo e separado da religião, que se fizesse uma discriminação favorecedora daqueles que têm uma determinada religião. A concepção da nossa Constituição é de admitir a objeção de consciência, mas que aqui não pode ser levado em conta para induzir a inconstitucionalidade da lei, que dispõe genericamente para todos os cidadãos. Então, todos os cidadãos estão obrigados a cumprir aquelas normas gerais, com as exclusões das objeções de consciência, mas com as implicações que daí decorrem. E continuou ele, Rafael Maia. O que cabe a esses eleitores, a meu ver, é, obviamente, diante da Justiça Eleitoral, que por este motivo eles se recusarem ou se sentirem impedidos, por uma razão espiritual ou íntima de consciência, a não comparecer ao lugar de votação, repito, diante da Justiça Eleitoral, a alegarem objeção de consciência para se exonerarem das responsabilidades que advém do descumprimento do dever eleitoral. Fecho aspas e cito o julgado. Representação 1371, medida cautelar, Tribunal Pleno, Diário de Justiça, 10 de junho de 88. Fecho a citação. Pois bem, digo então que relativamente à alteração de data de prova por circunstâncias pessoais de candidato, embora não religiosas, esta Corte recentemente reconheceu, sob a sistemática da repercussão geral, o direito de candidatas gestantes à remarcação de testes de aptidão física em concursos públicos e fixou a seguinte tese, abro aspas, é constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente de previsão expressa em edital do concurso público. Fecho aspas, cito a fonte, relator ministro Luiz Fux, nosso presidente. Mas, digo, um distinguishing deve ser feito. No área referido de relatoria do ministro Fux, de número 1.058.333, a Corte reconheceu a especial proteção à maternidade, artigo 6º da Constituição, e o direito ao planejamento familiar, artigo 226, parágrafo 7º, entendendo, entre outros fundamentos, que a prática de esforço físico durante a gravidez poderia pôr em risco outro direito fundamental, qual seja a saúde da gestante e do próprio bebê, do próprio feto. A decisão da gestante de não participar do certame envolve não apenas uma escolha de foro íntimo, mas um posicionamento racional que visa preservar a própria vida e a do feto. Conclusão, e já vou indo à conclusão e repetindo que se trata de um resumo. Ressalte-se que o fato de não haver obrigação constitucional de o Estado adequar regras editalícias às crenças de grupos religiosos não o impede de agir no sentido de obter uma solução harmônica e consentânea com a garantia constitucional de proteção à liberdade religiosa, especialmente na modalidade de liberdade de culto, sem vulnerar os princípios norteadores da administração pública, previstos especialmente no caput do artigo 37 da Constituição. Valendo-se da conveniência e da oportunidade, a administração pode estabelecer previamente mecanismos para conciliar o interesse público, em especial a igualdade e a impessoalidade, com a liberdade de crença. Explico. No caso do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, por exemplo, a partir de uma consulta pública em 2017,
optou-se por realizar as provas em 2 domingos seguintes, em vez de aplicar ambas no mesmo final de semana, sábado e domingo. Na mesma linha, a Universidade do Estado do Amazonas, por exemplo, previu a realização das provas nas datas de 21 e 22 de outubro de 2018, ou seja, no domingo e na segunda-feira, respectivamente. Assim, tanto os adventistas do 7º dia, como os judeus, poderiam participar da seleção sem ter que renunciar ao seu dia de guarda. Cito as fontes. Digo, então, nada obsta que a administração, ao realizar um concurso público ou um vestibular, escolha as datas não coincidentes com a sexta-feira ou sábado, por exemplo. Todavia, a escolha cabe apenas à administração, pois somente ela saberá os custos reais da escolha para adequar o certame aos candidatos. Ou seja, com as devidas vênias daqueles que entendem de maneira diferente, não há, para mim, direito subjetivo à remarcação de prova com base na liberdade religiosa. Por fim, surgir a modulação dos efeitos da decisão, tendo em vista a insegurança jurídica que a decisão poderia gerar aos diversos casos que se consolidaram ao longo do tempo. O embate acerca da aplicação do princípio da igualdade, bem como da possibilidade de que determinadas pessoas sejam autorizadas a realizar etapas de concursos públicos por motivos religiosos em dias e horários diversos daqueles assinalados pela comissão organizadora do certame, foi um assunto polêmico e ainda o é, como veremos até o final deste julgamento. Tem públicos inúmeros processos judiciais. Por isso, propõe a modulação dos efeitos para manter a validade das provas realizadas em cumprimento a decisões judiciais, ainda que em caráter precário, até a data de conclusão do presente julgamento, em nome da segurança jurídica. Plenário julga recursos onde se discute questão da consciência religiosa para realização de concurso público em datas diferentes do edital, e no caso de obrigação alternativa de servidor em estágio probatório. Julgamento conjunto, recurso extraordinário 611-874. Ao recurso extraordinário interposto pela União para... E agravo em recurso extraordinário 1-099-099. Daqueles determinados previamente por comissão organizadora de certame público ou vestibular por força de crença religiosa. E segundo, a caso aprovada a proposta de modulação, assegurar a validade das provas realizadas no caso concreto em julgamento. E aí, por fim, para adiantar, senhor presidente, senhoras e senhores ministras, ministros, é evidente que ficará essa discussão de tese dependendo do resultado final que a Corte vier a tomar no seu conjunto de votos. Mas, desde logo, adianto para a reflexão que a proposta de tese de repercussão geral que trago é a seguinte: não há direito subjetivo à remarcação de data e horário diversos daqueles de a administração pública avaliar a possibilidade de realização em dia e horário que conciliem a liberdade de crença com o interesse público. Fica mantida a validade das provas realizadas em cumprimento a decisões judiciais, ainda que em caráter precário, até a data de conclusão deste julgamento, em nome da segurança jurídica. Essa é a tese que proponho. E aqui, então, a síntese do meu voto. Agradecendo a paciência e a atenção de todos. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. E eu agora passo a palavra à sua excelência, o ministro Luiz Edson Fachin, que votará no recurso extraordinário com agravo 1.099, mas primeiramente sobre o voto do recurso extraordinário 611-874. Aliás, na ordem ministro Luiz Fux, presidente do STF. Pretender. Som. O ministro relator proveu? Ministro Marco Aurélio. Acho que ele proveu. Eu entendi que deu provimento. O recurso da União? Prover parcialmente, ministro Marco Aurélio.
Ministro Luiz Roberto Barroso. Falou parcialmente? Então, com a palavra, Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Pois não, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, os eminentes pares, as eminentes ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, e, de modo especial, o eminente ministro Dias Toffoli, relator do recurso ordinário 611-874. Ministro Edson Fachin fala por videoconferência ao fundo, armário com portas de vidro, parede e portas brancas à direita. Da União, das ilustres advogadas e ilustres advogados que também sustentaram, e do excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. Senhor presidente, parabenizo Vossa Excelência por trazer a julgamento esses dois temas de repercussão geral apregoados em conjunto e cujos argumentos orais também ouvimos em conjunto e que tratam das relações entre Estado e religião e que evocam mesmo a função jurisdicional de índole constitucional deste Supremo Tribunal Federal. Cumprimento Vossa Excelência. Vou me permitir, senhor presidente, apresentar a manifestação única, conjunta, para os dois feitos e farei depois a juntada separadamente do voto em cada um deles, o de relatoria do ministro Toffoli e este sobre a minha relatoria. O primeiro, como sabemos, cujo recurso paradigma é o recurso ordinário 611-874, sobre a relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, almeja saber se é possível a realização de etapas de concurso em datas e locais diferentes dos previstos em edital por motivos de crença religiosa do candidato. Sua Excelência, vota o ministro Edson Fachin. A resposta que traz a essa matéria no entendimento que exposou. O segundo, cujo leading case é o agravo no recurso ordinário 1.099.099, sobre minha relatoria, trata do dever do administrador público de disponibilizar obrigação alternativa para servidor em estágio probatório cumprir deveres funcionais a que está impossibilitado em virtude de sua crença religiosa. O primeiro é o tema 386 da repercussão geral e este é o tema 1021 da repercussão geral. Principio este voto, senhor presidente, eminentes pares, asseverando que, quanto à rejeição das preliminares, estou de acordo com o ministro relator, ministro Dias Toffoli, relator do tema 386, e também estou de acordo com Sua Excelência na delimitação da matéria. Consigno também, tal como fez o eminente ministro Dias Toffoli, que a decisão que esta Suprema Corte adotará para o deslinde do tema 386 da repercussão geral aplicar-se-á não apenas aos concursos públicos, mas também aos vestibulares, já que estes são espécie do gênero concurso público. Estou ainda, senhor presidente, de acordo com várias das premissas adotadas pelo eminente ministro Dias Toffoli em seu acutíssimo voto. Tal como Sua Excelência sublinhou, entendo que a proteção às liberdades é preceito fundante do Estado de Direito Democrático. Não é possível, portanto, analisar a liberdade religiosa sem tratar da tolerância. Também concordo com o relator quando aponta que o fato de o Estado ser laico não se lhe impõe uma conduta negativa diante da proteção religiosa. A separação entre o Estado brasileiro, como ressaltou o ministro Dias Toffoli, não é mesmo absoluta separação entre Estado e religião. Nesse sentido, o papel da autoridade estatal não é o de remover a tensão por meio da exclusão ou limitação do pluralismo, mas sim, como indicou Sua Excelência, assegurar que os grupos se tolerem mutuamente,
principalmente quando em jogo interesses individuais ou coletivos de um grupo minoritário. Para além da ética da tolerância, senhor presidente, eminentes pares, creio que se trata de buscar uma ética do respeito nesta matéria, na qual se contrapõe Nada obstante, senhor presidente, mesmo concordando com muitas das premissas são as conclusões e a tese apresentadas por Sua Excelência, o eminente ministro Dias Toffoli. Sua Excelência expressou na conclusão que admitir a criação de condições especiais ao exercício de faculdades legais embasada na crença religiosa significaria estabelecer privilégio não extensível aos que têm outras crenças ou simplesmente não creem. Em meu sentido, plenário julga recursos onde se discute questão da consciência religiosa para realização de concurso público em datas diferentes do edital e, no caso de obrigação alternativa de servidor em estágio probatório. O exercício da liberdade de crença sem devida interferência estatal. Trata-se, portanto, de retirar do Estado a interferência nos cultos e nos ritos. Por isso, senhor presidente, o exame que fiz do tema 386, cujo paradigma é este recurso extraordinário relatado pelo eminente ministro Dias Toffoli, 611.874, esse exame comunga de várias premissas que conduziram às minhas conclusões e em tudo se aplicam ao tema 1021, este último sobre minha relatoria, embora com conclusão distinta com o devido respeito à Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Rememoro, à luz do relatório que apresentei na sessão de ontem, que no tema 1021, o recurso paradigma é o 1099-099, propicia ali discutir se a existência de dever legal o punível administrador público de disponibilizar obrigação alternativa para servidor em estágio probatório, de modo a possibilitar o cumprimento de seus deveres funcionais, a que estaria impossibilitado em virtude de sua crença religiosa. Nesse caso concreto, a recorrente, professora de educação básica em escola pública municipal, foi exonerada em razão do registro de 90 faltas ocorridas às noites de sexta-feira, quando por motivos religiosos ausentava-se do trabalho. O colegiado responsável pelo processo administrativo, por unanimidade, opinou pela não confirmação da nomeação da servidora. Argumentou-se que a servidora já era conhecedora da carga horária e, mesmo assim, optou por integrar o quadro de servidores e que a prestação de obrigação alternativa acarretaria em prejuízo à organização do serviço público e em violação ao princípio da isonomia. Ao examinar a matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluía que cabia à servidora fazer sua escolha, disse o egrégio Tribunal Paulista. A escolha entre assumir as obrigações inerentes ao cargo, as quais constaram previamente no certame, ou não fazê-lo, preservando sua profissão de fé. O pano de fundo, portanto, senhor presidente, em ambos os temas de repercussão geral, é aquele já versado por Sua Excelência, o eminente ministro Dias Toffoli, acerca da extensão e compreensão da laicidade no Estado e do Estado brasileiro. O embate entre igualdade e liberdade religiosa e os limites entre igreja e Estado
são alvo de discussão há bastante tempo nesta Suprema Corte, como demonstra o acórdão prolatado em 17 de novembro de 1949, mandado de segurança 1114, relatado pelo ministro Lafayette de Andrada. A decisão ali tomada não foi unânime. Reporto-me ao acutíssimo voto divergente, em 1949, do ministro Hahnemann Guimarães. Segundo o ministro que divergiu, a questão se relacionava intrinsecamente com o tema da liberdade religiosa, cujo livre exercício dependia do ato coator então questionado. Sublinhou que o rito no regime republicano é absolutamente livre e imune à intervenção do Estado. O julgamento daquele mandato de segurança 1114 evidencia como a convivência do Estado laico com símbolos religiosos e a conformação dos limites que disciplinam as relações entre Estado e Igreja são mesmo sempre atuais. Estão presentes em cortes e tribunais no direito comparado, como em precedentes da Comissão Europeia de Direitos Humanos, da Corte Europeia de Direitos Humanos e de cortes constitucionais como a Suprema Corte Norte-Americana e o Tribunal Constitucional de Portugal, que em 2014, vota o ministro Edson Fachin, por meio da decisão lavrada no Acórdão 545 de 2014, apreciou o caso de recorrente que solicitava a suspensão do trabalho nos turnos de sábado e expressou a pretensão de compensação em dias alternativos, pois professava a crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Considerou-se, no âmbito do Tribunal Constitucional Português, que a neutralidade do Estado não impede que este crie as condições adequadas à facilitação do exercício da liberdade religiosa. Plenário julga recursos onde se discute questão da consciência religiosa para realização de concurso público em datas diferentes do edital, e no caso de obrigação alternativa de servidor em estágio probatório. Considerou o Tribunal Português que o regime de trabalho relativamente ao qual se requeria a dispensa por motivo religioso poderia ser globalmente organizado de modo variável, permitindo a mutação de posições entre os diversos interessados. Vê-se, então, que essa tessitura constitucional permite afastar da ideia que a laicidade estatal implica abstenção diante de questões religiosas. A laicidade estatal é a sua não confessionalidade, mas não abstenção em relação às questões religiosas. Nos casos, ambos os casos aqui em julgamento, debate-se a questão da adequação de atividades administrativas a horários alternativos em respeito a convicções religiosas, seja na realização de concursos públicos, vestibulares, seja no cumprimento dos deveres em estágio probatório. Em ambos os feitos que ensejaram o reconhecimento da repercussão geral, que principiamos e já estamos aqui a julgar, estamos diante de sabatistas que não podem realizar etapas de concurso público ou desempenhar funções administrativas em dias e horários determinados por motivos religiosos. Como escreveu Moisés da Silva Santos, sabatistas cultivam o sábado como dia sagrado, dia de descanso, portanto, não fazem nenhuma atividade secular durante o referido período. O sábado, acrescento, para os seguidores de tais convicções é, portanto, um dia especial de comunhão com Deus, no qual não devem ser realizados casamentos, festas, esportes de lazer, viagens profissionais, provas, estágios
e demais práticas acadêmicas ou semelhantes. Para assegurar esse direito, várias unidades da Federação Brasileira editaram normas, conforme anota o autor que acaba de mencionar, Moisés da Silva Santos, Santa Catarina, São Paulo, Rondônia, Mato Grosso e o Distrito Federal. Essa realidade, esse panorama, nos leva à compreensão sobre a implementação de prestações positivas que devem assegurar a plena vivência da liberdade religiosa. E tais circunstâncias, ou seja, essas prestações positivas e essa implementação não é apenas recomendada, mas de todo compatível com o inciso 7º do artigo 5º da Constituição da República, bem como com o parágrafo 1º do artigo 210 da Constituição Federal, segundo o qual o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Aliás, esta regra foi objeto de recente debate nesse tribunal no âmbito da ação direta em constitucionalidade 4439. E o tribunal concluiu pela constitucionalidade do ensino religioso como disciplina facultativa dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental. É por isso que, em meu olhar, é possível aqui destacar que a liberdade religiosa, então, apresenta uma dupla dimensão, tanto subjetiva quanto objetiva. Na esfera subjetiva, conecta-se ao desenvolvimento e à construção da personalidade. Na dimensão objetiva, por sua vez, dá base à neutralidade do Estado, na perspectiva de sua não confessionalidade e do pluralismo democrático que o caracteriza. Está também no inciso 1º do artigo 19 da própria Constituição, quanto a vedar ao Estado, ou seja, a União, os Estados, Distrito Federal, os municípios, estabelecer cultos ou embaraçar-lhes o funcionamento. Portanto, o dever de não agir em prol de uma ou de outra religião. A questão específica da adequação de atividades administrativas a horários alternativos em respeito a convicções religiosas também foi objeto de julgamento por esta Corte na já mencionada ação direta de inconstitucionalidade 2806, julgada em 24 de abril de 2003. Também ali, e aqui, agora, há o embate entre igualdade de tratamento e liberdade de crença. E esse embate, essa controvérsia, evoca a função jurisdicional de índole constitucional desse Supremo Tribunal Federal. Nada mais oportuno e relevante do que temas desta natureza e desta dimensão, como, aliás, já alertara o sempre decano ministro Celso de Mello, no mandato de segurança 23.452, Sua Excelência, esse mandato de segurança, julgamento publicado em 12 de maio do ano de 2000, assentou, cito, abrindo aspas, não há no sistema constitucional brasileiro direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevância e interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção por parte dos órgãos estatais de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição, fecho aspas, da citação de Sua Excelência, o ministro Celso de Mello. Nos casos em exame, contrasta-se o direito à igualdade e o direito à liberdade de crença,
dois direitos fundamentais constitucionalmente assegurados. A solução hermenêutica desse contraste trará, em meu modo de ver, a solução para ambos os casos. E, nesta dimensão, trata-se de saber se admitir a fixação de data alternativa para a realização de etapa de certame público ou de estágio probatório em razão de convicções religiosas viola o direito à igualdade. Sua Excelência, o eminente ministro Dias Toffoli, parece-me, pela conclusão do voto de Sua Excelência, afirma esta violação. E, portanto, o que se contrapõe aqui é a compreensão do inciso 6º e o caput do artigo 5º da Constituição da República. O que trago à colação não ignora que optar por caminhos que permitam a acomodação das diversas crenças pode gerar custos adicionais ao Estado. Afinal, impor ao poder público comportamentos específicos para contemplar grupos que professem crenças que demandem tratamento diferenciado, de modo a permitir o respeito à diversidade, pode, com efeito, criar condições materiais que representem custos ao poder público. Na manifestação pela verificação de repercussão geral proferida no âmbito do recurso extraordinário 859-376, tema 953, no qual esta Corte terá oportunidade de deliberar acerca da liberdade religiosa a ser exercida na documentação de registros fotográficos para identificação civil, o eminente ministro, relator, ministro Luiz Roberto Barroso, sublinhou, e cito literalmente as palavras de Sua Excelência: é fato que decisões sobre religião, vida afetiva, trabalho, ideologia e outras acepções personalíssimas não podem ser subtraídas do indivíduo sem violar sua dignidade. No entanto, a vida em comunidade impõe responsabilidades e deveres ao indivíduo em relação à coletividade. Esse conjunto de obrigações para com a comunidade acaba funcionando como uma constrição externa às liberdades individuais. O equilíbrio desses dois lados da dignidade humana, sintetizados por dignidade como autonomia e como heteronomia, nunca é uma providência banal, escreveu o ministro Luiz Roberto Barroso, e acrescentou: a imposição coercitiva de valores sociais exige fundamentação racional consistente, em que se deve levar em conta. Sua Excelência apontou 3 critérios. Primeiro, a existência ou não de um direito fundamental em questão. Segundo, a existência de consenso social forte em relação ao tema. E terceiro, a existência de risco efetivo para o direito de outras pessoas, matéria apreciada em sede de repercussão geral em 26 de junho de 2017. A resposta, portanto, para ambos os casos que aqui temos em exame, deve, em meu modo de ver, perpassar esses 3 critérios acima elencados e aos quais me referi nesse pronunciamento do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. E a sua manifestação restou acolhida pelo tribunal, que atribuiu repercussão geral, nascendo, portanto, o tema 953. E esses 3 critérios são precisamente esses: saber se há ou não um direito fundamental, saber se existe consenso social forte em relação ao tema e saber se há risco efetivo para o direito de outras pessoas. A existência de conflito entre o direito à igualdade e o direito à liberdade de crença, ou seja, o preenchimento do primeiro critério, havendo direitos fundamentais contrastantes em questão, é bastante evidente. Portanto, preenchido está o primeiro requisito. Aqui se está diante de direitos fundamentais.
A Constituição de 88 manteve a tradição republicana de ampla liberdade religiosa e consagrou a inviolabilidade de crença e cultos religiosos. Desde a construção do Império, ademais, embora ainda não houvesse separação entre Igreja e Estado, já vigoravam no ordenamento jurídico pátrio disposições acerca da liberdade religiosa, como anota Jane Reis Pereira. E durante o período colonial, ou seja, na vigência da Constituição do Império, a relação entre o Estado e religião no Brasil foi confessional. Foi a proclamação da República que trouxe a separação entre religião e Estado, modelo seguido pelas constituições subsequentes. Isto corresponde a reconhecer que preenchido está, portanto, o primeiro critério, cumprindo agora, na sequência, examinar se haveria forte consenso social em relação ao tema em questão. Aqui também entendo preenchido o segundo critério. E donde infiro tal circunstância? Da experiência da gestão da prova do Exame Nacional de Ensino Médio, levada a efeito pelo Ministério da Educação, demonstra consenso social em torno do tema. A experiência do Enem revela a prática bem-sucedida da política pública pertinente, apta a conformar o exercício da liberdade religiosa sem descurar do tratamento equânime de candidatos em prova pública. E rememoro que diversas universidades brasileiras utilizam os resultados do Enem como critérios de seleção de ingressos. Desde 2009, o Ministério da Educação permitiu que os sabatistas prestassem o exame em horário alternativo, ou seja, após o pôr do sol do sábado. Na prática, os candidatos que assim optassem se apresentavam ao local de prova no mesmo horário dos demais, permanecendo isolados até que pudessem começar o exame. Milhares de estudantes realizaram essa opção desde 2009, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. A partir de 2017, o Enem passou a ser aplicado em 2 domingos consecutivos, em metodologia que, segundo o INEP, permitiu a redução de custos. Essa alteração foi precedida de consulta pública propiciada pelo Ministério da Educação aos pais, professores e alunos, com vistas ao diálogo e a favor da pluralidade. A bem-sucedida experiência evidencia interesse social e pertinência da adoção de solução que compatibilize o direito à liberdade de crença com a garantia do direito à igualdade em exames, provas e concursos públicos, o que leva-me à conclusão de que restam preenchidos os 2 primeiros critérios. Resta, por fim, dos 3 critérios, examinar o terceiro, ou seja, se há risco efetivo para o direito de outras pessoas, vale dizer, se haveria violação ao caput do artigo 5º da Constituição, porque não seria viável admitir que para atender, argumentar-se, então, não seria viável admitir que para atender a interesse de um delimitado grupo de fiéis, pretender-se-ia conferir tratamento diferenciado a esse mesmo grupo, sob pena de privilegiar alguns candidatos em desfavor da grande maioria. No ponto, não enfoco a alegada, não verifico a alegada violação do caput do artigo 5º da Constituição. Como se pode aurir do que venho sucintamente expondo, a liberdade de crença é direito que decorre, direito de que decorre o respeito ao rito, o qual, conforme já afirmava em 1949 o ministro Hahnemann Guimarães, é absolutamente livre na República. O constrangimento a tal direito não deve ser admitido, sob pena de se incorrer em desrespeito
a própria diversidade democrática de ideias e de filosofias de vida. Os argumentos no sentido de que acolher tais direitos significa impor ao Estado custos adicionais também não merecem prosperar. Afinal, a imposição de tais custos suplementares deve sim recair sobre o Estado, como meio de propiciar condições materiais aptas a viabilizar o pleno exercício dos direitos fundamentais de crença e de culto, desde que o incremento não chegue a inviabilizar a própria prática do certame público. A solução em tais casos deve ser a que melhor venha se adequar à fundamentação democrática do Estado constitucional, ou seja, não apenas a que dê primazia à pessoa humana, fundada no princípio pro homine, mas a que tenha em conta o valor igual de cada pessoa em dignidade. Vota o ministro Edson Fachin. Permite invocar a dimensão do procedimento deliberativo a que alude John Rawls em seu conceito de razão pública. Estou citando a sua obra sobre o liberalismo político, aonde este conhecido pensador afirma sobre razão pública, diz Rawls: nosso exercício do poder político é inteiramente adequado apenas quando é exercido de acordo com uma Constituição, cujos elementos essenciais possam ser endossados por todos os cidadãos de forma livre e igual, à luz dos princípios e ideias aceitáveis à sua razão comum. Por isso, é inerente, como afirma a professora doutora Jane Reis Pereira, a conjugação do princípio da laicidade com a proteção da liberdade de crença. Portanto, é inerente à conjugação desse princípio com a proteção da liberdade de crença a obrigatoriedade pelo Estado da acomodação razoável, como vem no parecer da Procuradoria-Geral da República, uma vez que o princípio da laicidade determina exatamente o tratamento igualitário e respeitoso que deve ser dispensado pelo Estado às minorias religiosas. Temos, em ambas as controvérsias em exame, exemplos relevantes desse fenômeno. Portanto, entendo, e já rumando para a conclusão, senhor presidente, que há de se ter em conta que o direito garantido no inciso 6º do artigo 5º da Constituição da República é integrado pelo disposto no artigo 12 do Pacto de São José da Costa Rica, elemento normativo internalizado no Brasil, segundo o qual o direito à liberdade de consciência e de religião implica a liberdade de conservar sua religião ou crenças, ou mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças individual ou coletivamente, tanto como em privado. Outra não é a linha de compreensão contida no artigo 18 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que garante o direito à liberdade de religião como direito que implica a liberdade de ter ou de adotar uma religião ou uma crença de sua escolha e a liberdade de professar sua religião ou crença, individual ou coletivamente, tanto pública como privadamente, por meio do culto, da celebração de ritos, de práticas e do ensino. Assim, entendo que há inerente ao direito à liberdade de religião uma dimensão pública, como assentou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso sobre o conhecido filme A Última Tentação de Cristo. Assentou a Corte Interamericana de Direitos Humanos que a proteção à liberdade de consciência é a base do pluralismo necessário
para a coexistência harmônica de uma sociedade democrática, a qual, como qualquer sociedade, é formada por pessoas com diferentes convicções e credos. Assim, entendo que o pluralismo democrático não prescinde de convicções religiosas particulares. É preciso ter em conta que a dimensão religiosa não coincide apenas com a espacialidade privada. Adotar essa premissa, contudo, não significa dizer que a ambiência pública possa ser fundada por razões religiosas, de modo algum. Tanto é assim que a Constituição estabelece, ela mesma, no inciso 8º do artigo 5º, o limite preciso, ao prever: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Por isso, a separação entre igreja e Estado não pode implicar o isolamento daqueles que guardam uma religião à sua esfera privada. O princípio da laicidade final com o laicismo, em verdade, veda que o Estado assuma como válida apenas uma crença ou uma descrença religiosa, ou como escreveram Álvaro Ricardo de Souza Cruz e Bernardo Augusto Ferreira Duarte e Alessandra Sampaio Teixeira, que o Estado, veda que o Estado assuma uma determinada concepção de vida em relação ao horizonte da fé. O plenário julga recursos onde se discute questão da consciência religiosa para a realização de concurso público em datas diferentes do edital e no caso de obrigação alternativa de servidor em estágio probatório. O discurso proferido por Jürgen Habermas, quando agradeceu o prêmio que recebeu da Associação dos Livreiros da Alemanha, e esse agradecimento foi pronunciado por Habermas na ambiência da Igreja de São Paulo. Julgamento conjunto, recurso extraordinário 611.874. Pensador alemão, que a razão plural e agravo em recurso extraordinário 1.099.099. Polarização que vincula uma visão que se mantém equidistante das diversas tradições e cosmovisões. Entretanto, tal razão está disposta a aprender e, sem abandonar sua própria autonomia, manter-se aberta tanto para os aportes das ciências quanto aos das religiões. E acrescentou: é injusto excluir a religião da esfera pública numa sociedade pluralista, na qual a consciência religiosa tem 3 horizontes. Primeiro, assimilar o encontro cognitivamente dissonante com outras confissões e religiões. Segundo, adaptar-se à autoridade das ciências, que detém o monopólio do saber mundano. E terceiro, adequar-se às premissas do Estado constitucional, que se fundam em uma moral profana. Concluo, portanto, senhor presidente, que o Estado, sustentando que o Estado deve proteger a diversidade em sua mais ampla dimensão, dentre as quais inclua a liberdade religiosa e o direito de culto. O limite ao exercício de tal direito está no próprio texto constitucional, como já referido, inciso 6º do artigo 5º. Ninguém deve, nessa medida, ser privado de seus direitos em razão de sua crença religiosa ou descrença religiosa, como escreveram os ilustres professores mineiros que acabei de citar, salvo se a invocar para se eximir de obrigação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa. A fixação desse influxo, portanto, por motivos de crença religiosa, do candidato em concurso público de data ou horários alternativos
para a realização de etapas do certame, entendo, deve ser permitida, dentro de limites de adaptação razoável, após manifestação prévia e fundamentada de objeção de consciência por motivos religiosos. Em igual sentido, entendo que o administrador deve oferecer condições para que obrigações alternativas sejam cumpridas, assegurando-se, portanto, a liberdade religiosa ao servidor em estágio probatório. São práticas que devem ser adotadas pelo Estado, pelo poder público, na medida em que representam concretização do exercício da liberdade religiosa sem prejuízo de outros direitos fundamentais. Ante o exposto, quanto ao tema 386, ou seja, senhor presidente, o tema 386 da repercussão geral, que tem como paradigma o recurso ordinário 611-874, peço vênia para, com todo o respeito, divergir do eminente ministro relator, ministro Dias Toffoli, e concluo pelo não provimento do recurso extraordinário interposto e, se chegar a tanto, proponho, desde logo, a tese nuclear segundo a qual, diante de objeção de consciência por motivos religiosos previamente apresentada e devidamente fundamentada, a dever do gestor público de disponibilizar datas e horários alternativos para a realização de etapa de concurso público, certame público ou vestibular por força de crença religiosa. E quanto ao recurso de minha relatoria, senhor presidente, 1099-099, voto pelo provimento do recurso extraordinário de modo a conceder a segurança, propondo, se chegar a tanto, a seguinte tese: o administrador deve oferecer obrigações alternativas para que seja assegurada a liberdade religiosa ao servidor em estágio probatório. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin. Em razão do adiantado da hora, nós vamos dar prosseguimento ao julgamento na quarta-feira da semana que vem, juntamente com os processos que já constavam de pauta. Agradecendo a presença de todos os senhores ministros, dos funcionários e dos advogados, eu declaro encerrada a sessão.